Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar em nossas vidas. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 6. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 6. Diz assim a palavra de Deus, versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6: Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Meus irmãos, hoje, pelo sangue de Jesus Cristo, pela misericórdia, pela redenção, pelo resgate que nós tivemos, nós somos amados do Senhor. Nós somos considerados como filhos do Senhor. E tudo isso, irmão, é para a glória e louvor do nosso Senhor. Que possamos, irmãos, com nossos corpos, com fôlego de vida, com o fruto dos nossos lábios, engrandecer e glorificar esse Deus de misericórdia, o Deus de toda a vontade, o Senhor dos exércitos, o Senhor de toda a consolação. É esse o Senhor que nós servimos. Que possamos, irmãos, estar hoje e sempre dispostos a exaltar e glorificar esse Deus que é bendito. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos orar ao Senhor e logo em seguida o irmão vai puxar os louvores conosco. Santo Deus e amado Pai, Deus forte, Deus poderoso, Deus soberano, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor Deus. Ó Senhor, perdoa nossas falhas, Senhor Deus. Nos usa como instrumento nas tuas mãos, que possamos ser luz no meio das trevas, que possamos, Senhor Deus, sermos representantes vivos teu aqui na terra. Recebe, Senhor Deus, os nossos louvores, recebe as nossas vidas, que venha ser, Senhor Deus, um sacrifício vivo para ti, Senhor Deus, que venha chegar às tuas narinas como uma aroma suave. Ser conosco, nos conduz, Senhor Deus, em cada passo, em cada decisão nós possamos fazer, Senhor Deus, e que hoje e sempre o Senhor seja glorificado. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, irmão. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossas vidas. Amém. Eu convido aos irmãos, quem tiver o inário, que está aqui ainda, a acompanhar, para a gente louvar, glorificar esse Deus tão maravilhoso em nossas vidas. Então o louvor é o 36. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia.
Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. De novo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, eu sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Amém, Senhor. Agora vamos louvar o 52. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. De novo. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Amém, Senhor Deus. Agora o 79. Senhor, quem entrará no santuário pra te adorar? Senhor, quem entrará no santuário pra te adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro,
Deus, Senhor. E o coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar. Ó, dai-me mãos limpas E o coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. ó, dai-lhe mãos limpas e o coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Santo Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nos ensina, ó Pai, a te louvar, Pai, dignamente. Santo Deus, maravilhoso Pai, se nós ainda carregamos vaidades, mãos sujas de um coração perverso, que o Senhor venha tirar isso de nós, Senhor. Pois sabemos, Senhor, que dessa forma nós não podemos entrar no teu santuário. Santo Deus, maravilhoso Pai, nos quebranta, nos faz um vaso novo, Senhor, a qual seja agradável a Ti, Senhor. Santo Deus, maravilhoso Pai, nos ensina, Pai, a servir a Ti, um Deus riquíssimo em misericórdia para com todos nós. Amém. 28. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhuma vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhuma vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará, nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Amém? Chamar o irmão para fazer assim. Bom dia, irmãos. Que a paz, a graça do nosso Deus, né? Quanto tempo, mas Deus, Ele providencia as coisas conforme a sua vontade, né? Conforme o seu querer. É isso que a gente tem que pensar. Certo? E eu queria falar aqui uma coisa
sobre esse momento no qual vamos participar, que é tão importante, que é o eixo de nossas vidas, pode ser assim, né? E é Jesus, ele se tornou a propiciação dos nossos pecados. A propiciação significa aquilo que é favorável, né? Aquilo que foi feito em favor de Deus. Só que no Antigo Testamento a gente percebe que existia, né, aquilo que acontecia com os animais, onde após aquele animal fazer aquela propiciação, interessante que havia o sangue, e o sangue era colocado sobre a tampa para emplacar a ira de Deus, né? Isso é o que acontecia, né? Onde o sumo sacerdote, né, levava aquele sangue como sacrifício oferecido, né, de todas as pessoas, e colocava lá para emplacar a ira de Deus, ou seja, aspergia, né? Como tinha a tampa, 2 anjos em cima, assim, se aspergia, né? Só que agora, em Cristo, nesse momento que vamos fazer a ceia, Jesus, ele se tornou, né, o cordeiro perfeito, dessa propiciação, que é a única oferta satisfatória que emplacar a ira de Deus. Então a gente vai ver, eu queria mostrar algumas passagens para a gente ver sobre esse tema que é tão importante, porque a ceia do Senhor é lembrar disso, é lembrar que Cristo se ofereceu como aquele animal aspergido, né? Assim como o sangue deveria ser aspergido, Cristo aspergiu o seu sangue sobre nós para que os nossos pecados fossem perdoados. Então lá em Hebreus, por favor, lá em Hebreus capítulo 2, certo? Hebreus capítulo 2, verso 17, né? Olha só o que o autor vai dizer. E nós sabemos que a carta aos Hebreus é a carta do quê? A carta que mostra que Jesus é superior a todas as coisas, né? Aqui o povo sempre estava querendo retornar às práticas antigas, né? A questão cerimonial, eles queriam sempre voltar a sacrificar. Aí o autor de Hebreus capítulo 2, verso 17 vai dizer: por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante aos seus irmãos, para que viesse o sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que diz a Deus, a fim de fazer propiciação pelos nossos pecados. Olha só o que ele está dizendo. Ele está falando de Jesus, ele está simbolizando Jesus. Jesus foi esse sumo sacerdote perfeito, né, que se ofereceu como propício em favor de cada um de nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, para emplacar a ira de Deus. Lá em Romanos capítulo 3, verso 26, eu vou ler alguns versículos aqui, não vou ler todos, outros vou citar. Interessante que ele vai dizer, Romanos 3, 25, ele vai dizer a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração de sua justiça, na sua paciência, Deus deixou punir os pecados anteriormente cometidos. Jesus, né? Jesus foi o único, ao morrer na cruz, emplacou a ira de Deus. Esse é o momento de nós nos lembrar desse sacrifício, desse momento qual Jesus fez. Lá em 1 João capítulo 2, verso 2, vai dizer: Ele é a propiciação do nosso pecado, e não somente de nós, mas do mundo inteiro. Ele se ofereceu. Também em 1 João capítulo 4, né, versículo 10, nisso conhecemos o amor, não porque temos amado a Deus, mas Ele que nos amou e enviou seu Filho como propiciação do nosso pecado. Se Cristo não tivesse morrido, né, se Cristo não tivesse se oferecido como aquele cordeiro, que era a única forma, né, que o sacerdote fazia, uma parte colocava, a outra aspergia sobre o povo, o pecado era perdoado. Foi isso que Cristo fez, né? Ele, na sua plenitude, na sua integridade, no cordeiro perfeito, sem mancha, sem marca, se ofereceu por cada um de nós, não só de nós, mas pelo mundo inteiro. Que a gente possa refletir no ato de Jesus, o que ele fez para emplacar a ira de Deus. Não tinha sacrifício perfeito, só em Cristo, como ele vai dizer lá em Hebreus, o sumo sacerdote fiel,
se tornou perfeito, para que nossos pecados fossem perdoados no momento, né, que ele sacrificou na cruz. Esse é o sentido da ceia do Senhor. Se lembrar desse grande sacrifício que Jesus fez em favor de cada um de nós. Vamos orar, né? Chama o Cício, né? Fazer a ceia do Senhor, e vamos orar agora nesse momento. Senhor Deus, bendito é o Senhor, exaltado é o teu nome, ó Pai, pela tua grandiosidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Se o Senhor não tivesse sido oferecido, se o Senhor não tivesse sido esse cordeiro, se o Senhor não tivesse vindo em nosso favor, o que seria? Ao participar desse momento, traz à tona, Senhor, o teu sacrifício, traz à tona aquilo que o Senhor se tornou, todos aqueles rituais que era necessário acontecer, mas Cristo, Ele se fez assim, Ele se tornou favorável. É a única oferta que era oferecida diante de Deus, perfeita, única. E por isso nós estamos aqui para celebrar esse momento, porque o Senhor se tornou propício em favor de nossas vidas, não só de nossas vidas, mas do mundo inteiro. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por esse momento do qual estamos participando. Que o teu nome, que a tua graça reponha sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Vamos orar novamente. Senhor Deus, não temos dimensão do que realmente em nossas mentes o sacrifício que tu fez muitas das vezes. Ao participar desse momento, a trazer à tona as reflexões que se faziam com aquele cordeiro, muitas vezes perdemos a noção do que Cristo fez por nós. E ao lembrar como a ceia do Senhor, como esse cordeiro pascual que foi sacrificado, foi oferecido em favor de nossas vidas, porque nós merecíamos, Senhor, ser destruídos, ser consumidos, mas Cristo foi o único que na sua perfeição emplacou a tua ira, Senhor. Emplacou, Senhor, aquilo que de fato, como justiça que tu és, nós éramos merecedores de receber aquilo que somos por causa de nossos próprios pecados, de nossas próprias falhas, nossos próprios erros. Mas Deus enviou o Filho, se fez carne, habitou entre nós, padeceu e ressuscitou no terceiro dia. Por isso nós queremos, nesse momento, Pai, que as nossas mentes, nossos corações possam estar pensando em Jesus, o ato que Ele fez por cada um de nós. Te pedimos, abençoa esse momento, o qual nós vamos participar, em nome de Jesus, amém.
na cruz, demonstra seu amor por nós. Há momento em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra seu amor por nós. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Amém, Senhor. Bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias, 2 Coríntios capítulo 8. Capítulo 8, a partir do versículo 1, vai dizer: também, irmãos, fazer conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, com muitas provas e tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza houve abundância do seu gozo. Paulo, ele instrui aqui esses irmãos a ofertar ao Senhor. E se nós olharmos mais embaixo, o texto vai falar que esses irmãos eram pobres, mas irmão com amor no coração. Irmãos fiéis, que queriam, na verdade, fazer parte, compartilhar com outros irmãos, não é? Ajudar no trabalho. O que eu quero dizer com isso, irmão, é que o trabalho do Senhor, ele não é de alguns, ele é de todos, não é? Todos nós
um de nós que somos cristãos tem uma responsabilidade de sustentar a obra do Senhor, de ofertar ao Senhor para a sua obra, não é? Na verdade, Paulo aqui ele estava dando uma instrução, na verdade, para a coleta, para um povo mais pobre, para os irmãos necessitados, não é? Mas na verdade, a oferta ela não é só para isso, não é? Primeiramente, nós temos que ser fiéis a Deus, não é? Segundo, nós temos que, todos nós, como cristãos, ter o nosso compromisso com o Senhor, não é? E o nosso compromisso com o Senhor é um todo, não é? Não é só cultuar. Temos que ser fiel em tudo, não é? E precisamos tirar lições para nós. Se nós olhar para capítulo 5 de Atos, nós vamos ver lá um casal que mentiram para Deus, não é? Mentiram para Deus. Eles venderam a propriedade. Bernabé foi lá e depositou todo. Eles quiseram fazer o mesmo, mas não aconteceu. Reter a metade do valor, não é? Daquele valor e levarem. E isso foi mentira. E isso pesou para a igreja, eles foram muito pesados para a igreja por causa da mentira. E muitas vezes, irmão, é perigoso isso acontecer no meio do cristão, no meio da igreja. Pessoas separam o valor, pensam no valor e desvia. É a mesma coisa que Safira, que Ananias e Safira fizeram. Quando eu separo a minha oferta, eu separei R$100, mas aí eu precisei de outra coisa, tirei 50, só levei 50. No meu coração eu pensei com Deus que determinei que era 100, então eu não posso mais desviar, porque se eu desviar, eu estou fazendo que nem Ananias e Safira. Isso é perigoso, a gente, não é? Que possamos assim pensar, analisar, quando separamos aquilo para a obra de Deus, não é? Quando tiramos aquele valor para ofertar a Deus. Primeiramente, precisamos estar bem com as nossas vidas diante de Deus, não é? E depois nós ser fiel também daquilo que vamos ofertar ao nosso Deus, não é? Porque se você olhar, você vê um episódio, um texto diferente do outro. Um você vê Paulo instruindo aqueles irmãos, e tinha irmão lá, pobre, que fazia questão de participar mais do que o que ele estava fazendo. Se você olhar por outro lado, no outro texto, você vai ver um outro episódio totalmente diferente. Um casal que, em acordo, venderam a propriedade e reter a metade do valor. Não é? Quer dizer, mentire. Não é? Que fique em nossas mentes que não aconteça isso com nós. Não é? Que nós tirar um valor e depois dar outro. Porque isso é mentira a Deus. Não podemos fazer isso de forma alguma. Ficar de pé para nós orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós olhando para as Escrituras, Senhor, nós vemos
texto diferente, texto que podemos tirar lições para nossas vidas.